A religião é uma garantia de salvação? Deveria ser, mas não é, né? Em primeiro lugar, porque muitas religiões não conseguem alcançar o coração das pessoas ou o seu espírito, não conseguem promover a transformação interior necessária para que o ser humano possa entrar em harmonia com as leis de Deus, porque a redenção é mais uma questão interior do que exterior. Não é fora de si que o ser humano deve promover os trabalhos essenciais para que possa evoluir espiritualmente, mas dentro de si, na esfera íntima, procurando alcançar uma sintonia melhor, uma harmonização, um equilíbrio. Porque o segredo da salvação, no meu ponto de vista, é alcançar um determinado equilíbrio que permita ao ser humano agir corretamente. É como disse Cristo: pelas vossas obras sereis salvos, né? Sereis julgados, né? Melhor dito. Então, tudo depende das obras do ser humano. E o que são as obras? Os seus pensamentos, o que ele fala, o que ele faz. Estas são as obras humanas que um dia vão pesar na balança do destino, propiciando a sua salvação ou a sua perdição, porque a vida é uma relação de causa e efeito. A cada dia nós vamos escrevendo a nossa redenção ou a nossa condenação, desde as pequenas coisas, desde as pequenas coisas. Então, a religião, ela não é garantia de nada. Desculpem aqui a minha sinceridade. O fato de uma pessoa frequentar uma igreja, dela fazer parte de uma religião, não quer dizer que ela está salva. Seria a mesma coisa que afirmar que pelo fato de um adolescente frequentar a escola, ele vai ficar inteligente, ele vai passar de ano. Se bem que aqui no Brasil os alunos passam de ano se eles estudam ou não. No final do ano, no conselho de classe, os alunos são aprovados porque o Brasil quer gerar estatísticas para a ONU. Então a regra é passar todos os alunos para inglês ver, né, para os gringos verem que a educação brasileira está melhorando. Está melhorando através de estatísticas maquiadas, estatísticas falsas, mas não está tendo o salto qualitativo de que precisamos, está tendo um salto quantitativo. Mais alunos estão terminando o ensino fundamental, o ensino médio, estão entrando nas universidades, mas isso não tem nada a ver com qualidade, mas apenas quantidade. Mas como aqui no Brasil apenas a quantidade importa, né, é que estamos nesta triste situação. Então a escola não é garantia de nada. O fato do aluno passar de ano não é garantia de nada. E a mesma coisa é com a religião. Se o sujeito frequenta uma igreja, isso não quer dizer que ele vive em harmonia com as leis de Deus, porque a salvação depende muito mais de uma sintonia interior, um trabalho interior. Isso não é mental. Não adianta nada o indivíduo ler um monte de livros, dele decorar uma série de conceitos, de preceitos, de teorias, se dentro dele ele não desenvolve a humildade, se ele é vaidoso, porque muitos religiosos são vaidosos. O que eu observo é uma imensa vaidade em inúmeros religiosos que acham que são os donos da verdade, que só a religião deles é a correta e não as dos outros, né? E não a religião dos outros. Só o seu conhecimento é ao certo e não o conhecimento dos outros. Então, existe sim uma imensa vaidade entre os religiosos. E tudo isso comprova que a religião em si, ela não promove a salvação do ser humano, porque depende dele o trabalho interior de que ele necessita fazer para melhorar como indivíduo, se tornar alguém mais humilde, compreensível, mais sensível também aos apelos do seu espírito,
né? E as carências do seu semelhante, porque não podemos pensar apenas em nós. Nós estamos dentro de um sistema maior, somos apenas uma pequena engrenagem dentro de uma maquinaria e precisamos nos harmonizar com as outras engrenagens para que o todo possa se mover adiante, né? E as religiões, elas deveriam promover a salvação do ser humano, a sua redenção. Só que se transformaram em instituições meramente terrenas. Todas elas. Todas elas. Eu acredito que hoje nenhuma religião escapa dessa crise religiosa que as instituições espirituais e religiosas estão vivenciando, porque o mundo sofre de uma carência de sentido, de uma falta de sentido. E isso está também dentro das religiões. Elas viraram mais uma casca, um manto, que serve para cobrir o ser humano imaturo, vaidoso, que precisa melhorar muito ainda, E as religiões, elas deviam incentivar essa melhoria interior. Só que algumas estão preocupadas apenas com a arrecadação de recursos, de dinheiro, com o crescimento material das instituições. Outras estão preocupadas com causas sociais e políticas, porque a espiritualidade, ela precisa ser separada, discernida das questões sociais e políticas. Cristo mesmo disse que o reino dele não era desse mundo, mas de outro mundo, do mundo espiritual. E é para este mundo espiritual que as religiões devem preparar os seus fiéis. Se assim não for, elas não cumprem a sua finalidade. E as religiões cristãs hoje deixam a desejar muito em relação a isso. Muito! Por um lado, as religiões deixam a desejar, e por outro lado, os fiéis e os seguidores se enganam a si mesmos, sentam lá num banquinho de igreja e acreditam que estão fazendo o suficiente, se eximem do trabalho interior, da autocorreção, do refinamento espiritual, porque nós precisamos nos lapidar a nós mesmos. Seremos julgados pelas nossas obras? Seremos salvos ou condenados por elas, como Cristo disse. E para que as nossas obras possam ser boas, nós precisamos refinar o nosso espírito. A luz de Deus precisa chegar às profundezas do nosso ser, para que possamos enxergar de fato, para que possamos dissolver as trevas que obliteram a nossa visão hoje, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar corretamente por causa de um excesso de informações, por causa desse culto às sensualidades, por causa do consumismo, por causa da fuga da realidade. As pessoas vivem se refugiando em alguma coisa, até dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. A religião, em certo sentido, da forma como vem se tornando cada vez mais, não deixa de ser uma fuga da realidade. Ou o ser humano procura dentro da religião o autoconhecimento, a verdade, a lapidação do seu espírito, a purificação da alma, ou do contrário, ele estará se enganando a si mesmo, acreditando que a religião possa fazer algo por ele. Do mesmo modo como a escola não faz nada pelo aluno, a igreja também não tem como fazer nada pelo indivíduo, se ele próprio não quiser se ajudar, né? E a igreja, ela precisa ser bem intencionada. O foco dela deve ser a salvação espiritual das pessoas, né? Mas será que as igrejas hoje estão preocupadas com isso? Olha, eu vejo que não. Eu vejo que não. Estão preocupadas ou com o crescimento material, com o poderio terreno, ou com causas sociais e políticas, mas não com a verdadeira espiritualidade. Então o ser humano precisa promover
o trabalho espiritual dentro dele mesmo. Ele próprio precisa se refinar e melhorar. Somente isso é que vai garantir a sua redenção. A religião, ela pode ou não ajudar em relação a isso. Mas o resto depende do ser humano, depende dele. Se ele não promover o trabalho interior, né, a religião não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!